Olá, olá! Seja muito bem-vindo a mais uma live do projeto 652. Eu sou a Ana e aqui nesse projeto a gente discute temas sobre a qualidade do leite. E hoje eu quero falar com você sobre a importância das medidas que a gente faz para evitar a presença de algumas bactérias dentro da rotina de ordenha e a contaminação entre animais. Sobre esse tema, o que eu quero trazer de importância para vocês é o seguinte: tudo que a gente faz dentro da rotina de ordenha, todos os dados que a gente faz de levantamento dentro de uma propriedade rural, tem que ter um objetivo, tá? Quando a gente trabalha a qualidade do leite, na maioria das vezes, o nosso objetivo com a coleta de dados, com a observação, com o levantamento epidemiológico, o nosso objetivo é entender como que acontece a dinâmica da infecção no rebanho. Então eu quero saber quem são os animais sadios, quem são os animais contaminados, qual que é o tipo de contaminação que acontece dentro da glândula mamária, dentro de cada quarto mamário dos animais doentes. E eu também quero saber como que as bactérias estão conseguindo entrar na glândula mamária. A glândula mamária, ela em si, tem várias medidas de proteção para evitar que a bactéria consiga entrar, colonizar e causar uma infecção. Se a bactéria está conseguindo fazer isso na glândula mamária, tem alguma coisa errada aí. E o nosso objetivo e a nossa função como consultor em qualidade é investigar onde que está acontecendo esse problema. Quando a gente vai entender a dinâmica da infecção que acontece dentro da propriedade rural, tem uma ação que é muito importante, que é a cultura microbiológica. Hoje a gente fala da cultura microbiológica como uma técnica muito importante. Se a gente pegar a evolução do trabalho da qualidade do leite, a gente vê que há muito tempo atrás, a gente tinha aí as práticas da rotina de ordenha como as práticas fundamentais e mais importantes. Dentro da prática de ordenha, a gente tem o teste da caneca, que é uma técnica de diagnóstico. O teste da caneca, ele faz o diagnóstico da mastite clínica, tá? Então, o teste da caneca, fazendo o diagnóstico da mastite clínica, ele entra como principal ponto para fazer para encontrar os animais que estão se manifestando na mastite clínica. À medida que a gente vai evoluindo as informações e as ações dentro da propriedade rural, a gente encontra outros testes de diagnóstico que vão ajudar a gente a entender outras apresentações da doença. Então a gente tem, por exemplo, o CMT, que é um teste de diagnóstico que a gente faz na fazenda e que, de acordo com a reatividade, a gente consegue identificar os animais que têm mastite subclínica e qual a intensidade da mastite subclínica. Depois do CMT, a gente veio com uma nova inovação, que é a CCS individual, que ela também identifica a presença da mastite subclínica, mas ela fala com a gente em números. Ela me dá um resultado mais direto de se esse animal está contaminado, qual o valor da célula somática que está presente no leite. E agora a gente tem uma nova técnica, que é, não tão nova assim, mas agora a gente está implementando com mais frequência a cultura microbiológica, que é uma técnica que vai me dizer então o seguinte: se eu sei quais são os animais que são doentes, independente se é mastite clínica ou mastite subclínica, eu vou fazer o diagnóstico pela cultura microbiológica para eu entender qual agente está causando a mastite. Essa evolução das informações, ela é extremamente importante quando a gente trabalha a qualidade do leite na propriedade rural. Eu falei em outro encontro nosso que a rotina de ordenha, ela é extremamente fundamental para a gente estabelecer a qualidade do leite, mas ela não pode ser a única ação. E agora eu vou mostrar para vocês algumas ações que a gente tem que ter atenção na rotina de ordenha, que vão conversar diretamente com a presença de alguns agentes. Então agora o que vai acontecer? Eu faço uma rotina de ordenha bem estabelecida e eu implemento o CMT, o CCS individual, e concomitante a isso eu vou fazendo a cultura microbiológica. Por quê?
Porque eu preciso saber quais são os agentes que estão acontecendo na fazenda, quais são as bactérias que estão aí passando entre os animais, que estão causando mastite. Eu preciso saber quais são esses agentes, normalmente, né, a maioria deles é bactérias. Eu preciso de saber quais são essas bactérias para eu entender de onde essas bactérias estão vindo e como elas podem passar de um animal para o outro, tá? Então, vamos pegar um exemplo. Streptococcus uberis, tá? Então, vamos dizer que você fez o teste, você fez a cultura microbiológica e você encontrou alguns animais em mastite clínica e em mastite subclínica, nos dois casos, com positividade para Streptococcus uberis, tá? Aí, qual que é o raciocínio que a gente tem que construir aqui? Primeira coisa, a gente tem que entender quem é o Streptococcus uberis. Bom, o Streptococcus uberis, ele é então uma bactéria que está presente principalmente no meio ambiente, tá? Então, beleza. Se ela está presente principalmente no ambiente, quais são as medidas que eu tenho que tomar para que essa bactéria pare de contaminar os meus animais? Bom, a primeira medida que a gente tem que tomar é o quê? Verificar o ambiente, tá? Esse raciocínio que eu estou fazendo em relação ao Streptococcus uberis é o raciocínio que a gente tem que fazer para cada uma das bactérias que a gente encontra dentro da propriedade rural. Se você encontra o Staphylococcus aureus, o que a gente tem que saber dele? É uma bactéria que está principalmente dentro da glândula mamária. Então, eu tenho que fazer o quê? Adotar medidas para evitar que esse patógeno que está dentro da glândula mamária passe para outros animais. Streptococcus agalacti, a mesma coisa. Vou fazer as medidas necessárias. Escherichia coli, a mesma coisa. Klebsiella, a mesma coisa. Então, todo o raciocínio que a gente tem que fazer é: encontrei a bactéria, agora eu tenho que saber quem é essa bactéria, onde que ela tá e como que ela chega no animal, tá? Então, por exemplo, quando a gente vai, dentro da mentoria, a gente vai conversar sobre algum caso de mastite clínica que está acontecendo no rebanho ou sobre algum resultado de cultura microbiológica, a primeira coisa que a gente faz é: quem é o agente? Você descobriu o agente, você tem que entender de onde que ele vem. Se é no ambiente ou se é principalmente na glândula mamária. Se você fala: Ana, ele vem do ambiente, então você tem que ir lá no ambiente do animal. Então aí a gente está falando de pasto, piquete, algum tipo de confinamento, seja compost, freestyle, não sei. Você tem que ir até onde esse animal fica a maior parte do tempo dele e fazer uma avaliação de como que está o ambiente. Tem presença de umidade? Esse animal está conseguindo deitar? Tem sombra? Como que tá esse ambiente desse animal? Você vai fazer um checklist, vai fazer o levantamento dessas informações, beleza? Pronto, você fez as informações em relação ao ambiente. Agora a gente vai para dentro da rotina de tipo Globo Repórter, de onde vem, onde vive, do que se alimenta. Exatamente, a gente tem que destrinchar a vida da bactéria, porque cada ponto desse que a gente tem é o momento em que a gente vai cortar esse momento em que a bactéria está tentando fazer alguma coisa. Então, se ela está no ambiente, ali ela está se multiplicando. Se ela é uma bactéria que é ambiental, é no ambiente, porque ela vai estar em grande quantidade e o animal vai passar muito tempo no ambiente, que a bactéria vai conseguir entrar na glândula mamária e vai conseguir se contaminar. Vai conseguir contaminar a glândula mamária. Aí a gente vai para a rotina de ordenha. O que acontece na rotina de ordenha? Quais são os passos da rotina de ordenha que eu faço, que eu evito que as bactérias que estão no ambiente consigam colonizar a pele do teto, entrar pelo canal do teto e colonizar e infectar a glândula mamária? As principais práticas que a gente tem, tá? Óbvio que todas elas vão influenciar de alguma forma, tá? Essa contaminação da glândula mamária. Mas quando a gente pensa em bactérias que estão principalmente no ambiente, as práticas de pré-dip e secagem são as etapas da rotina de ordenha que mais impactam a entrada dessas bactérias dentro da glândula mamária. Então, o que eu tenho que fazer? Entrar dentro do fosso e fazer a avaliação, tanto do pré-dip quanto da secagem.
E quando você faz a avaliação do pré-DIP, o que significa a avaliação do pré-DIP? Significa que você vai identificar ou avaliar qual que é o produto que a pessoa está usando. Então, é um produto bom, né? Ou teoricamente é bom. É uma empresa idônea, é uma empresa que realmente faz produtos com esse intuito para a pele de teto, para desinfecção de teto. A indústria, a indústria, ela tem essa característica, beleza. Aí você vai identificar o tipo de produto e como que ele está sendo aplicado na pele desse teto. É líquido? É espuma? E aí você vai avaliar a secagem. Como que a secagem está sendo feita? Ela está sendo feita de forma eficiente? Está realmente limpando tanto a pele quanto a ponta do teto? Tudo isso a gente tem que avaliar dentro da rotina de ordenha, porque são as etapas mais importantes que vão evitar que a bactéria que está no ambiente entre para dentro da glândula mamária. Se você não avalia essas etapas, não tem como você saber se elas estão sendo eficientes para evitar que essa bactéria entre. E aí a gente vai ficar como, né? Como que a gente evita? Tem muita pergunta assim no direct aqui da Milk Care que é assim: como que eu evito que a glândula mamária se infecte com a Klebsiella, com o Streptococcus uberis? Todas as ações de prevenção, elas vão estar principalmente baseadas na rotina de ordenha. Então, tudo que você quer evitar que aconteça na glândula mamária, na questão de infecção, de presença de bactéria, você tem que entender aonde essa bactéria está e qual a prática de rotina de ordenha que está diretamente relacionada à presença dela na glândula mamária. E aí você vai e ou implementa a ação ou você reavalia, né, com muito critério e entende quais são os erros que podem estar acontecendo ali. Essa é a forma de você evitar que a bactéria continue se disseminando. Ou você pode simplesmente indicar o descarte e se o produtor ele quiser descartar todos os animais que são positivos para esse agente, você acaba com a bactéria, você, né, erradica a presença da bactéria. Mas saiba que se você faz a conduta de indicação de descarte do animal, né, pensando em eliminar a bactéria, você consegue eliminar a bactéria, mas se você não treinar o colaborador ou as pessoas que estão envolvidas com a rotina de ordenha para as práticas que evitam que essa bactéria entre na glândula mamária, vai passar um pouco e outras bactérias do mesmo grupo vão entrar de novo. Porque é o seguinte, imagina, você entra na propriedade, faz a cultura microbiológica, encontra Klebsiellas que não se curam. Aí você vai fazer o quê? Descarte. Beleza, vai descartar. Aí eu te pergunto, a Klebsiella, ela vai continuar no ambiente, porque você não consegue trazer a esterilidade no ambiente, não pode acontecer. Aí, vai passar um tempo e vamos dizer que você não treinou o funcionário para as práticas de prevenção para essa bactéria entrar na glândula mamária. Você só pegou os animais positivos e mandou descartar. E o produtor falou assim, beleza, vamos descartar. Joia, perfeito. Só que como você não treinou o funcionário, para o quê? Principalmente um pré-dipping, né? Avaliou o produto e você não treinou o funcionário para a secagem, essa bactéria vai voltar a contaminar o teto. Ah, Ana, mas eu já eliminei os animais. Beleza, que bom que você eliminou os animais, mas você não foi na fonte do problema. Bactérias que estão presentes no ambiente, a fonte do problema está no ambiente. E como a gente não tem como esterilizar o ambiente, a gente tem que fazer o quê? Ir atrás das práticas que evitam que a bactéria entre na glândula mamária. Então, se você não treinar e não reavaliar pré-dipping, secagem e fazer o levantamento de características individuais que podem estar diretamente relacionadas com a presença desse agente, né, ou com ou uma característica que facilite a entrada desse agente na glândula mamária, você não vai evitar que esse animal, que outros animais, né, porque daí você vendeu os animais positivos, você não vai evitar que outros animais se contaminem com esse agente. Quando a gente pensa, por exemplo, em animais que são positivos para bactérias contagiosas, obviamente que o descarte, a venda dos animais é um fator extremamente importante, já que
Os animais que têm bactérias contagiosas, né? Eles são as principais fontes de recontaminação do rebanho. Então, nesse caso, sim, o descarte do animal, a segregação, o descarte desse animal, né, do rebanho é uma medida muito eficaz, tá? Além disso, a gente precisa de fazer a segregação, tá? E tem uma outra coisa extremamente importante que vai influenciar a presença dessa bactéria, mesmo a bactéria contagiosa, dentro do meu rebanho, que é a compra dos animais. Se você trabalha numa propriedade rural que faz muita compra de animal, essa situação é uma situação de extremo risco para a entrada de patógenos que são contagiosos, que são aqueles patógenos que estão principalmente na glândula mamária, e o animal, a glândula mamária, o animal, ele é a fonte de contaminação, tá? E aí a gente vai ter que fazer o quê? Medidas para evitar que essa bactéria, né, se ela estiver na glândula mamária do animal, que ela não passe para os outros animais. Outra prática para esse tipo de agente que é muito importante, linha de ordenha. Muito eficiente, né? Segregar os animais positivos para esse tipo de agente. Extremamente eficaz e que precisa ser feita só na hora da ordenha. A linha de ordenha, a separação dos grupos para entrada na ordenha, ela não precisa de ser mantida fora da ordenha. Então, na hora que você vai fazer, né, os lotes para nutrição, você não precisa de manter a linha de ordenha. Você pode misturar os animais. Porque qual que é a grande questão da linha de ordenha? Eu preciso que o meu equipamento passe o menos contaminado possível para ordenhar glândulas mamárias sadias. Então, vamos dizer assim, é só a gente pensar. E aí, tudo na qualidade do leite, o que a gente faz? A gente sempre compara. O que é pior? Eu tenho um equipamento que passou em 10 animais doentes e aí viu para um animal sadio, ou eu tenho um equipamento de ordenha que já passou em 80 animais doentes e vai passar no animal sadio. Essa é a comparação que a gente tem que fazer. Óbvio, gente, que quanto mais... O ideal é que eu consiga o quê? Pegar esse equipamento menos contaminado possível e coloque numa glândula mamária sadia. Essa é a situação ideal. É aí que a gente tem que chegar, tá? Só que, obviamente, que no início, talvez a gente não consiga essa situação ideal em 100% das fazendas. Mas a gente tem que fazer o quê? Construir. Quando a gente fala das situações ideais, dos manejos ideais que a gente quer que a propriedade rural tenha, não significa, pelo menos eu acredito que não significa que você tem que chegar na fazenda hoje e já querer que toda a implementação ela seja feita 100%. Não é assim. Eu acredito que a implementação das técnicas, do manejo, toda mudança que a gente tem que fazer na propriedade rural, ela tem que ser construída para ela ser duradoura. Se a gente não constrói, e não constrói isso junto com o produtor, junto com o ordenhador, todas as informações que a gente coloca na rotina de ordenha, na ordenha, né, com as pessoas que estão envolvidas, elas não se sedimentam, elas não criam raízes e não vai dar certo, tá? Então, para você conseguir realmente convencer o produtor, mostrar para ele a importância de cada uma das ações que você está fazendo, para você mostrar para o produtor, para o colaborador, a importância que é cada um dos itens, você precisa ter embasamento teórico para isso. Como que você vai mostrar a importância de uma linha de ordenha se você não sabe o porquê que a linha de ordenha é importante? Então, a gente precisa ir atrás desse conhecimento. Se você não sabe como a bactéria, quais são as práticas de manejo envolvidas com a entrada da bactéria no rebanho, como que você vai saber para onde você vai?
Então, todas as técnicas que a gente aplica na propriedade rural, todos os manejos que a gente faz dentro da propriedade rural, eles precisam de ter um embasamento teórico, porque senão a gente vai ficar no achismo. E no achismo, sabe o que vai acontecer? Você vai fazer um tanto de coisa diferente em várias propriedades rurais, você não vai ter uma metodologia de trabalho, e aí você nunca vai saber realmente assim, olha, eu cheguei numa fazenda, a CCS está alta, o que eu preciso fazer? Quais seriam as primeiras medidas que eu preciso de fazer na propriedade rural para eu conseguir começar a caminhar? Porque você não pode chegar na propriedade rural já querendo correr. Porque quando a gente já começa correndo, a chance da gente, né, trupicar e cair é muito grande. Então eu gosto sempre de alinhar as expectativas, tá? E a partir daí você vai construindo. Porque senão, se você chega na propriedade rural e já fala assim, vamos fazer a cultura microbiológica, porque ela vai resolver o problema. A cultura microbiológica sozinha, ela não resolve nenhum problema. Porque o que a cultura microbiológica ela traz de bom, mas é um bom que sozinho não resolve nada? Ela vai te identificar o agente da mastite clínica, por exemplo. Que você pode fazer a cultura microbiológica com um tanto de coisa, né? Então, ele vai te identificar o agente. E aí você vai escolher se você trata ou não. E aí? Como que essa informação está retornando para a propriedade rural que você está trabalhando? Porque identificar o caso de mastite, tratar ou não tratar, é o primeiro passo. Mas a cultura microbiológica, ela entrega muito mais informação que você precisa trabalhar dentro da propriedade rural. Você precisa saber o que fazer. Porque senão você vai ficar eternamente verificando rotina de ordenha, e fazendo cultura microbiológica para entender qual que é o agente, tá? Então é importante que você lembre sempre que todas as ações que a gente faz na propriedade rural, elas precisam de ter um objetivo. E esse objetivo, ele tem que ter, né, como ponto final, evitar a contaminação de novas vacas, de novas glândulas mamárias, né, pelo agente, pelo patógeno que tiver envolvido. E você precisa que essas ações elas façam sentido. Porque se você está com um problema de Staphylococcus aureus no rebanho, teoricamente, para um primeiro momento, o pré-dipping, ele é uma etapa extremamente fundamental, mas talvez, se você está com presença de Staphylococcus aureus no seu rebanho, talvez o pré-dipping, para esse momento, não seja a ação que você tem que focar. Se eu chego numa fazenda e tem Staphylococcus aureus, a primeira medida que eu tomaria, segregação dos animais positivos. Primeira coisa. Por quê? Porque eu sei que essa bactéria ela vai passar de animal para animal. E outra coisa importante, a gente acha que, por exemplo, o Staphylococcus aureus, ele é uma bactéria que vai estar sempre causando CCS muito elevada, 500, 600, 700, mas a gente já tem um tanto de levantamento científico mostrando que o Staphylococcus aureus, ele também pode mostrar CCS de 200 mil, 220 mil, quiçá às vezes 190. Então a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de bactéria. Quando a gente pega bactérias, por exemplo, vou voltar no Streptococcus uberis, né, que é uma bactéria que está sempre aí recorrente nos casos clínicos. De que me adianta, quer dizer, me adianta, né, mas é pouco, sabe? Porque o que acontece? O que eu quero deixar claro, gente, para vocês é o seguinte. A gente que é consultor técnico, a gente tem que estabelecer a nossa linha ou o nosso objetivo profissional. Então, por exemplo, quando eu vou indicar um tratamento de mastite clínica, quando eu indico o tratamento de mastite clínica, qual que é o meu objetivo, né? Qual que é a minha meta nesse tratamento? Que essa base, ela trate pelo menos 80% dos casos. Então, eu espero que toda vez que o ordenador, ele vai tratar uma vaca com essa base, e no final do mês que eu fizer o compilado dessas informações, eu espero que
pelo menos 80% dos casos em que foi usada essa base sejam curados. Se eu faço o meu levantamento, se eu faço a minha avaliação dessas informações e essa base, que é a minha expectativa, que a minha meta era de 80%, ela vai para 60%, 70%, para mim, para a beta que eu estabeleci, tá pouco. Então, o que eu tenho que fazer? Reformular o caminho. Eu tenho que reavaliar. Será que essa base realmente é boa para isso que está acontecendo na fazenda? Porque eu achei que era, mas pelo jeito não é. Ah, Ana, mas por que você não abaixa, então, essa técnica? Por que você não abaixa a taxa de cura do tratamento para 60%? Porque, para mim, quando a gente faz as contas de investimento de medicamento, tempo de carência, tempo de descarte de leite, se a gente trabalha com medicamento que tem taxa de cura abaixo de 80%, não é financeiramente viável. Se você fizer a conta, se de cada 10 animais que você trata de mastite clínica, 5 não se curam, ou seja, 50% de cura e 50% de não cura, é pouco. Se você trata 100 e 60% se curam, e 40% não se curam, eu ainda acho pouco. O que eu quero? Eu quero de cada 10 animais que eu trate nessa base, que 8 se curem, que 9 se curem, que 100% dos animais se curem. Por quê? Porque aí vai me evitar gastar mais medicamento, gastar mais tempo de leite e continuar com o problema dentro do meu rebanho. Então, quanto mais alto for a sua taxa de cura, mais eficiente vai ser o tratamento. E a gente sempre tem que buscar pela maior eficiência, tá? Então, não adianta a gente pensar em tratamento de mastites sem a gente entender o que a gente vai fazer com essa informação. Você está tratando o animal, mas e aí? O que isso significa? Será que a base que você está escolhendo realmente ela é boa? Ou será que no apanhado de casos de mastite que está acontecendo na propriedade rural, na verdade a base que você está usando ela não é boa? E para isso a gente tem outros testes que a gente pode fazer, né? Enviar as amostras para antibiograma, para a gente entender qual que é o perfil de resistência no rebanho. Então, a grande questão, gente, que eu falo com vocês sobre o consultor é assim: você precisa de ter o conhecimento teórico, você precisa de entender as informações que estão ali e você vai traçar a sua metodologia de trabalho. Vai ter fazenda que não faz teste da caneca, você vai ter que implementar. Vai ter fazenda que já faz o teste da caneca, mas não faz pré-dip. Para cada uma dessas ações que estão dentro da propriedade rural, você precisa de entender o que precisa ser feito, o que você coloca na sua metodologia de trabalho que precisa de ter, e de acordo com a fazenda que você vai trabalhando, você vai manejando as informações. Mas tudo, grava bem isso que eu estou falando com vocês, tudo o que você implementa na propriedade rural tem que ter sentido, tem que ter um objetivo. Cansei de ver um tanto de planilha largada na fazenda para o colaborador completar. E aí ele não lembra como é que completa, tem umas informações que tem lá que às vezes não estão preenchidas, ou quando estão preenchidas a gente fala assim com o técnico: e aí, o que você viu dessa informação da sua planilha? Qual que é a importância disso para isso que você está coletando? A pessoa fala: não sei, copiei essa planilha. Tome cuidado, porque cada ação que a gente coloca na ordenha, ela tem que ter valor, senão a gente perde, a gente queima a carta. Imagina você pedir pro colaborador preencher uma tabela super complexa, mas você não usa metade dos dados. Olha o gasto de energia que a gente está fazendo o colaborador ter para não dar retorno para ele. Porque o mínimo que a gente tem que fazer é pegar as informações que ele coleta, transformar isso em gráfico e retornar para ele. Olha, sabe aqueles dados que você preencheu de mastite clínica? Então,
Olha aqui como é que ficou a taxa de cura. Olha como é que ficou a taxa de machete clínica no mês. E isso tudo faz parte do trabalho da qualidade. Por quê? Porque não a qualidade do leite, pensando aí em CCS individual, em presença de contaminação na glândula mamária, ela não se resolve sozinha. Não é um produto X ou um produto Y que vai resolver. Não é assim que funciona. Você precisa implementar a rotina de ordenha, você precisa analisar os dados. Tem que ter o porquê. Se você não sabe o porquê, eu te aconselho a procurar informações para você ter uma consultoria mais importante, com mais resultado. Se você não está conseguindo resultado de abaixar a CCS de alguma fazenda, provavelmente porque você não está fazendo levantamento das informações. Quando chega para mim uma informação, Ana, tô com a CCS de tanto no tanque da fazenda, não tô conseguindo abaixar, não tá saindo de 400, não tá saindo de 500. Primeira pergunta que eu faço, já fez cultura de tanque? Já fez CCS ou CMT do rebanho? Como que tá? Quais são os animais que estão mais contribuindo para o tanque? Perguntas básicas. Então eu quero que você pense, você consegue responder essas perguntas? Se você consegue responder, você já está na metade do caminho. Falta só lapidar um pouquinho mais essas informações. Não, Ana, não tenho metade das informações. Ou não, Ana, não tenho nenhuma dessas informações. Pois pronto, então você tem que fazer essas informações. E cada vez que a gente vai na propriedade rural, já é mais um momento para coletar esses dados. Não perca o momento de coleta de dados. Ele é extremamente importante para a gente que trabalha na qualidade. Beleza? Gente, era isso que eu tinha para falar para vocês. Tenham um bom dia, obrigado pela presença e a gente se vê em breve. Até mais!